Olá, hoje falaremos sobre as questões e processos incidentes no Código Penal. A seguir, o colega Gerson falará sobre o conceito de incidentes. Incidente é tudo que sobrevém sobre o processo normal. Ele tem caráter precedente. O que são os processos incidentes? São questões, como o nome fala, incidentais à causa principal. Então, não são a causa em si o tema que se discute, a causa penal, mas são incidentais a ela. São ligados à própria existência da causa penal, mas são resolvidas em paralelo. Então, essa é a regra das questões de processos incidentes, uma resolução em paralelo. Elas são questões que são paralelas e incidentais à causa principal. Reclamam, via de regra, que a solução anterior à questão meritória, o que de alguma forma ou de outra elas vão trazer ou algum prejuízo à causa principal, que é a questão das prejudiciais, que não são incidentes propriamente ditas, ou elas vão influenciar na própria possibilidade de existência da causa penal, da resistência regular da causa penal, como é o caso das exceções. Em alguns outros casos, elas são questões paralelas com questões patrimoniais. Então, nós temos as preliminares, as que são as exceções, que são questões anteriores e precedem a própria existência regular do processo. Elas vão discutir as exceções que são incidentais ao processo também, por exemplo, a própria validade do processo. Quando discute-se, por exemplo, a parcialidade ou a imparcialidade do juiz, que é um exemplo da questão de suspeição da própria validade da jurisdição. E tem como pressuposto um juiz que seja imparcial. Nós temos as questões acautelatórias, elas são paralelas e não influenciam diretamente. Questões que são relativas ao patrimônios ilícitos, exemplos comprados por proventos ilícitos, que não têm relação direta com a causa penal, mas que vão ter uma relação consequencial com essa. E nós temos as questões probatórias relativas ou à culpabilidade, que é o caso do incidente de insanidade mental, que vai influenciar diretamente na dosimetria da pena ou na própria possibilidade de aplicação de pena ou de medida de segurança ou até na própria suspensão do processo, a depender de quando for determinado que houve a doença mental. E quanto à rigidez das provas e documentos. Quando a gente fala aí de incidente de que verifica a validade de provas documentais, a rigidez do conjunto probatório no caso documental, desde quando verificando se é falso ou se não é falso. Essas são as questões incidentais. Aí a gente se pergunta, cadê as prejudiciais? Então, nesse capítulo do Código de Processo Penal, inicialmente já se fala sobre as prejudiciais e as repercussões do processo. Quais são as características das prejudiciais? Elas não têm processamento apartado, em paralelo com o processo principal. Essa é a primeira diferenciação. Não é o processo incidental. Não tem uma existência vinculada ao processo principal, como as questões incidentais. Então veja, quando a gente identifica uma questão incidental cautelatória patrimonial, por exemplo, um traficante que utilizou um dinheiro ilícito para comprar um patrimônio, a gente identifica que esse patrimônio fique resguardado porque ele provém de enriquecimento sem causa. Isso porque ele tem uma relação direta com o crime. Então isso é uma questão incidental. O processo incidental ele tem que ser resolvido em paralelo. Já a prejudicial ela tem existência autônoma, ainda que sejam ligadas aos processos principais. Elas são ligadas muito mais por um vínculo instrumental, que liga a questão prejudicial à apreciação do mérito. Há uma causa autônoma de direito material que deve ser apreciada previamente, sem a qual não há a possibilidade do mérito da questão central penal. Essa é prejudicial. Exatamente porque ela prejudica a avaliação meritória do caso penal. Um exemplo recorrentemente utilizado é que é o crime de bigamia. Contrair um outro casamento quando se já tem um anterior. A questão que poderia prejudicar a análise do tipo penal seria a verificação se o primeiro casamento foi ou não foi válido, se ele foi ou não regular. Nesse caso, sem as avaliações inicial de validade do primeiro casamento, não é possível analisar a existência de um segundo. E não existindo o primeiro, não existiria um segundo casamento. A questão prejudicial é uma questão autônoma que tem vínculo com questão central de análise do caso criminal. Questões prejudiciais são fatos que prejudicam a existência do crime que está sendo julgado, tanto no curso como no desenrolar da ação penal, e, portanto, é necessário que sejam decididas com antecedência e é de responsabilidade do juízo cível, pois o juízo penal não poderá dar continuidade a esta ação. Na sequência, a palavra ficará com o colega Ícaro, que falará sobre as questões prejudiciais, obrigatórias e facultativas, elencadas nos artigos 92 e 93 do CPP. Nós temos um exemplo bastante citado, que é o exemplo de bigamia. Quando o sujeito responde pelo crime de bigamia, lá no artigo 235 do Código Penal, ele diz que se o casamento for nulo, não houve crime. Automaticamente houve a exclusão de tipicidade. O casamento, por se tratar de âmbito cível e não criminal, o juiz criminal deverá aguardar a dissolução cível para posteriormente concluir a lide penal. Questões prejudiciais facultativas. Artigo 93 do CPP. Quando a questão
prejudicial não tem uma relação cível, ela automaticamente passará a ser uma questão facultativa, dado que é o exemplo de apropriação indébita. Quando o réu ele responde por apropriação indébita, porém, tudo tem indicação de que ele é proprietário daquele bem, automaticamente o juiz deverá absorvê-lo posteriormente. E o juiz deverá decidir se aguardará ou não a decisão da área cível para uma provável conclusão do caso. O juízo ele pode decidir se ele aguarda ou não a conclusão cível para dar um parecer à conclusão da lide penal. Exceções elencadas nos artigos 95 do CPP, peremptórias ou dilatórias, são meios de defesa que não atacam o mérito, pois buscam extinguir o processo sem julgamento do mérito. As peremptórias são quando elas dão termo ao processo. Já as dilatórias, elas vão atrasar a análise do processo. Elas não extinguem o processo em hora nenhuma, diferente da peremptória, que a peremptória ela extingue o processo. Coisa julgada, litispendências, elas estão voltadas às peremptórias, que são quando irão extinguir o processo, dar fim ao processo. Já a suspensão, incompatibilidade, impedimento, incompetência do juiz e legitimidade da parte, elas são dilatórias, que são quando elas irão atrasar a análise do processo, porém não impedem em nenhum momento o fim da ação. Elas não extingue a ação como a peremptória. Um exemplo bem efetivo temos é quando o réu ele é cônjuge do juiz. Então, diferente da suspeição, os impedimentos eles são absolutos. Então, não admite prova em contrário. A decisão já é automática. Então, não se pode continuar o processo com aquele juiz naquela ação. Já a incompatibilidade não está elencada no Código de Processo Penal. É preciso ver a lei orgânica de cada estado para que possa decidir o que será feito em relação à ação. O conflito de jurisdição ele acontece quando o juiz ele entende não ser competente para julgar aquela lide. Assim, ele remete os autos ao juiz que ele entende como competente para julgar aquela lide. Se o juízo concordar, o processo segue. Se discordar, retorna-o a quem deu início. Quando isso acontece um conflito de jurisdição negativo, que é quando esse juiz ele não dá continuidade ao processo e ele volta para aquele juiz que deu início à ação penal. O conflito de jurisdição positivo é quando dois ou mais juízes eles entendem ser competentes para prosseguir e julgar aquela ação penal. Quando ocorre um crime em que o réu ele utiliza um veículo para cometer o crime, esse crime deverá ser buscado e apreendido para a realização de uma perícia e que ele ajude na resolução da lei. Ele pode ser devolvido no final ou até mesmo antes, desde que o Estado entenda que não há mais necessidade de mantê-lo em custódia. O proprietário deverá ingressar com um processo de restituição de coisas apreendidas. Medidas assecuratórias asseguram o interesse do prejudicado a fim de ressarcir o dano. Quando o juiz determina o sequestro de um bem, seja ele móvel ou imóvel, na fase de inquérito ou durante o decurso do processo, ele vai decretar o sequestro de um bem quando houver indícios que o réu irá se desfazer do bem, lícito ou ilícito, para que não haja um desfazimento do bem e que esse bem posteriormente poderá ser utilizado dentro da própria ação para restituição ou algo do tipo, dentro da ação penal. Falsidade documental. Artigos 145 ao 148 do CPP. Ele diz que qualquer documento juntado às aulas pode ser que a parte desconfie de sua veracidade, podendo ela ser uma falsidade material ou uma falsidade ideológica, onde o documento pode ser verdadeiro, porém o conteúdo é falso. Caso a parte interessada desconfie de que esse documento seja falso, ele entrará com esse processo de incidente de falsidade, para que haja uma perícia e haja uma solução sobre o documento, se ele realmente é falso ou se algo dentro de algum conteúdo do documento é falso. Incidente de insanidade mental. Artigo 149 ao 154 CPP. O Código Penal diz que é inimputável o sujeito que, ao tempo do crime, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme entendimento. A doença mental pode tornar o sujeito inimputável. Não basta alegar a portabilidade da doença em juízo. É preciso comprovar através de perícia de insanidade mental. Exceção de suspeição. Ela é levantada quando há uma suspeita de parcialidade do juiz. A suspeição, ela não é absoluta, portanto, ela é relativa. Quanto a ela ser relativa, quer dizer que pode ser gerada prova em contrário. Um exemplo de suspeição que é bastante citado é quando o juiz ele é um amigo íntimo da família, é um amigo bem próximo da família. Essa é uma das causas que podem ser levantadas em suspeição.